Muito bem, muito bem. Vamos lá então para mais um bate-papo. Ah, que legal. Que bom. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a tríade do poder. Eu não sei se você já ouviu falar, mas olha que interessante. A vida é curta, passa rápido e nós não temos tempo para ficar tentando e tentando. Já parou para pensar nisso? Você só tem uma oportunidade para dar certo na vida. Ou você dá certo nessa vida, ou você dá certo nessa vida. Não tem outra vida. Ou você dá certo nessa vida, ou você dá certo nessa vida. Essa é a sua única oportunidade. E é isso mesmo que você ouviu. Suas opções são dar certo ou dar certo. É ir ou ir. É avançar ou avançar. Isso aqui é muito importante porque dentro do programa de emagrecimento, a gente tem aquela tensão, aquela percepção do tipo, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo para mim? Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que vai? Não tem será. Na vida, nós precisamos tomar consciência das certezas que nós desejamos alcançar e não ficarmos presos às dúvidas que nos prendem. Olha que interessante. Ontem foi dia de pesagem. Eu recebi muitas pesagens aqui. Eu quero parabenizar você que já enviou a sua pesagem. Se você ainda não recebeu o seu feedback, você vai receber o seu feedback. Hoje é sábado. Hoje eu estou gravando essa videoaula para falar com você sobre isso. Por quê? Porque nós não temos tempo. Nós estamos iniciando uma outra semana. É outra oportunidade, não é a oportunidade que você teve na semana passada. A gente tem a percepção de que os dias são iguais, de que as oportunidades são iguais. Não, nada hoje é igual ao que foi ontem. O que você deixou de fazer ontem, você não pode fazê-lo hoje. Você pode até fazer, mas vai ser diferente. É numa outro time. Parece que os dias são iguais, mas não é bem assim. E por que eu estou falando isso para você? Porque o nosso cérebro ele foi programado para economizar energia a qualquer custo. E quando estamos num processo decisório, um processo de tomada de decisão, ele costuma escolher das opções oferecidas, aquela que consome melhor gasto energético. E aí, entre emagrecer e não emagrecer, o que consome mais energia? Emagrecer. Então, inconscientemente, o seu cérebro não vai querer emagrecer. Por isso, nós precisamos treinar primeiro o cérebro, precisamos modelar o cérebro, precisamos transformar a mente. E aí, nós não podemos dar ao nosso cérebro, à nossa mente, a opção de dar certo ou não dar certo. Por quê? Se nós dermos a opção de dar certo ou não dar certo, nós estamos induzindo a nossa mente, induzindo o nosso cérebro a opção de menor consumo de energia, que na maioria das vezes é não dá certo. Sim, para não dar certo você não precisa fazer nada, só continuar do jeito que está. Não vai dar certo. Agora, se você quiser que dê certo sua saúde, seu bem-estar, sua prosperidade, sua família, seu casamento, se você quiser que dê certo, você vai precisar investir tempo e energia, tá? Então, é importante porque eu preciso trazer isso para você. Muitos usam a expressão antes só do que mal acompanhado. Já ouviu isso? Já ouviu pessoas dizendo assim, antes só do que mal acompanhado? Com base nessa expressão, com base nessa ideia, quais foram as opções que foram oferecidas ao cérebro? Duas, né? Quais? Só ou mal acompanhado. Então agora eu acredito que a maioria das pessoas que usam essa expressão, que usam essa frase, elas não querem ficar só e nem mal acompanhada. Concorda? Mas elas repetem essas opções ao cérebro constantemente e acabam programando de forma negativa para o futuro. De forma inconsciente, de forma intuitiva, para que esse cérebro faça escolhas que não conduzam a vida que essa pessoa gostaria de ter. Olha que interessante. E aproveitando essa reflexão, eu faço uma sugestão para você.
mude a expressão. Antes só do que mal acompanhado para bem acompanhado é melhor do que só. Percebe que agora você usou a expressão no aspecto positivo? É isso que nós precisamos fazer. Deus não nos criou carregados de energia, sentimentos e pensamentos positivos, aliás, negativos. Ele nos formou, nos deu o Espírito dele, o Espírito dele nos age em nós de forma positiva, congruente com aquilo que ele quer realizar em nós. Então mude essa expressão. E isso muda tudo na sua mente, mesmo que você não perceba. Isso é de forma inconsciente. Cuidado com as opções que você está dando ao seu cérebro, pois, além de muito poderoso, o seu cérebro também é altamente sugestionável. Ele acredita na história que lhe contamos. Emagrecer é difícil demais. Você está fortalecendo a crença de que é difícil demais. Fazer atividade física é muito ruim. Você está dizendo para ele que é bom ou ruim? Precisamos modelar primeiro a nossa mente. Nós precisamos parar de ser negativos. Parece que nós estamos tão carregados de negativismo, de um peso, são algumas toneladas de negativismo sobre nós. Mas é tempo de você reformatar a sua mente. É tempo de você reconstruir ideias, pensamentos, sentimentos, para viver uma vida abundante, para viver uma vida plena. O cérebro acredita na história que nós contamos para ele. E olha que interessante, ele acredita mais ainda numa história que é contada por pessoas com quem nós temos intimidade. Por quê? Porque intimidade é a chave que nós damos às pessoas para elas acessarem as nossas emoções. É por isso que nós costumamos dizer do lado de cá, não dê intimidade para todas as pessoas que estão ao seu redor. Cuidado para quem você está dando intimidade. Porque quando você dá intimidade para alguém, você está dando a chave de acesso ao seu coração, às suas emoções. E isso pode te causar danos terríveis. E isso é tão impactante que tem muita gente hoje que diz assim, eu prefiro lidar com os animais do que com pessoas. Eu prefiro lidar com bicho do que com gente. Isso ocorre porque esse indivíduo ele teve muitas frustrações com pessoas, com gente. Por quê? Porque ele abriu a sua intimidade para pessoas que não era para ter aberto. Ele abriu as suas emoções, os seus sentimentos, a sua psique para pessoas que não era para ser aberto. Cuidado. Cuidado porque tudo isso vai trazer profundas dores ou perdas num futuro não muito longo. Então, por isso que é importante que nós definamos muito bem as opções que nós vamos dar ao nosso cérebro. E isso é tão importante que sempre teremos o poder de controlar e de definir as diferentes alternativas que nós lhe oferecemos. Sim, é nós que oferecemos as opções. A resposta, ela é clara, você vai definir, é você quem modela, é você quem trabalha essa dinâmica. Agora, o fator externo não. O fator externo não depende de você. Ok? Porque nós não podemos controlar pessoas. Nós não podemos controlar processos. Nós não podemos controlar situações do dia a dia, adversidades. Em outras palavras, nós não temos como controlar as possibilidades que surgem diariamente. Então, como vamos escolher o melhor dentre as opções oferecidas? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo ela é muito intrigante. Porque é importante ter clareza sobre o sentido da vida e o sentido da sua vida. Porque a verdade é que existem dois sentidos para a vida. Um comum a todos e o outro individual, que tem relação somente com quem você é. E a sua identidade é única. É como se nós associássemos o sentido comum ao propósito e o individual à vocação. O propósito é o mesmo para todos, mas cada um oferece ao próximo seu propósito por meio de uma atividade profissional que exigirá atributos de sua identidade, que nós chamamos de vocação. Propósito é a transformação que você promove nas pessoas quando desenvolve a sua vocação. Então, prepare o seu coração. Prepare o seu coração para você vivenciar experiências transformacionais. Porque você está no lugar certo, no tempo certo, para acessar a informação certa. Nós não queremos só te dar conhecimento, só te dar informação. Mas acima de tudo, nós queremos convidar você, desafiar você
para produzir convicção, convicção do sentido da sua existência, convicção de viver os seus melhores dias na Terra fazendo as suas melhores escolhas, convicção do que você realmente quer construir na sua jornada transformacional. E aí, essa é a dinâmica que nós vamos trabalhar com você. Essa é a dinâmica que a gente tem trabalhado com os nossos clientes ao longo do tempo. Porque emagrecer é simples, você vai emagrecer e aí? Sem sentido, sem propósito, você vai voltar ao sobrepeso de novo. Sabe aquela metáfora, aquela história que Jesus conta sobre a casa limpa? A gente vem, expulsa os demônios, manda eles ir embora, limpa a casa, organiza a casa, adorna a casa, mas aquela casa, ela permanece vazia, porque nós não deixamos que o Espírito Santo manifestasse ali naquela casa, vivesse ali naquela casa. E aí a Bíblia vai dizer que aquele demônio que outrora foi expulso dali, ele volta, vê a casa limpa, adornada, vazia, bem cuidada, mas está vazia, não tem ninguém lá dentro. Porque na verdade, esse indivíduo ele não está cheio de Deus. Ele não está cheio do Espírito Santo. Por ele estar vazio, agora tem uma lacuna, tem uma brecha. E agora esse demônio volta e começa a manifestar a sua ação. É assim que funciona. Não dá para ficar vazio. Não dá para ficar sem sentido. Eu acho que talvez esse seja uma das maiores guerras que nós vivemos na atualidade. A guerra da identidade, a guerra do propósito, a guerra do sentido existencial. Porque quando nós perdemos o sentido, nós perdemos a direção, nós perdemos a visão, nós perdemos o propósito. E o que nós propomos aqui não é só um emagrecimento, mas é que você encontre o seu ponto de balanceamento, que você encontre o seu ponto de referência para viver aquilo que Deus já preparou para você viver, para ser quem você nasceu para ser. Essa é a dinâmica que eu quero trazer para você, ok? Então, parabéns para você que está entendendo isso. Agora eu tenho uma tarefa para você hoje. Qual que é a tarefa de hoje? Você vai escrever à mão: qual é o meu propósito? Interrogação. E responde à mão: o meu propósito é XPTO. É o que você achar que é. Qual a minha vocação? Eu quero que você descreva o máximo possível. 2 perguntas para responder: qual o meu propósito, qual o seu propósito e qual a minha vocação? Lembrando que vocação é a forma, é a embalagem que você entrega o propósito. Tá? Lembrando, vocação é a forma. Eu tenho um propósito de salvar vidas. Imagina comigo. Eu tenho um propósito de salvar vidas. Eu posso salvar vidas sendo médico. É uma vocação. Eu posso salvar vidas sendo terapeuta. É uma vocação. Eu posso salvar vidas sendo outras funções. Então o que eu quero? Qual o meu propósito? Qual o seu propósito? É importante que você traga isso à existência, para que você de fato possa não só emagrecer. Talvez o seu processo de emagrecimento hoje ele está bloqueado porque a sua mente está travada. Porque dentro de você tem travas, tem bloqueios, tem coisas que estão impedindo de você ser quem você nasceu para ser. Você não é obeso, você não é doente, você não é ansioso, você não é nada do que você acha que é. Só que eu não posso dizer para você, eu não estou aqui para dizer quem você é ou o que você é. Nós precisamos olhar para aquilo que está escrito, e escrito na palavra fiel, justa e verdadeira, a Bíblia Sagrada. Ok? Faz sentido isso para você? Quer saber mais? Nós nos encontramos na próxima videoaula. Aguardo a foto aqui, ó, no meu WhatsApp das respostas ainda hoje. Por favor, ainda hoje.